Você sabia que algumas atitudes simples do seu dia podem estar arruinando suas noites? Muita gente acredita que dormir mal depois dos 60 é normal, algo que vem com a idade. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro problema pode estar em 5 erros comuns que você talvez esteja cometendo todos os dias, sem perceber? Se você demora a pegar no sono, acorda várias vezes durante a noite ou se sente exausto mesmo depois de dormir, este vídeo é para você. Vamos falar sobre o que realmente está por trás da sua dificuldade para dormir e o que fazer para resolver isso, com mudanças práticas e naturais, sem remédio e sem complicação. E atenção, o erro número 5 é o mais ignorado pelas pessoas, mas o que mais rouba sua qualidade de sono e de vida. Corrigir isso pode ser o primeiro passo para voltar a ter noites tranquilas e dias mais leves. Dormir bem deveria ser algo natural, né? Você deita, fecha os olhos e pronto. Mas depois dos 60, isso parece ficar cada vez mais difícil. Muitas pessoas passam horas rolando na cama, acordam várias vezes durante a noite ou levantam pela manhã com a sensação de que nem descansaram. E o pior, começam a achar que isso é normal com a idade. Mas e se o problema não for a idade? E se forem hábitos que você pode mudar, começando hoje? A verdade é que o sono não piora só porque o tempo passa. Ele piora porque, com os anos, o corpo e a mente ficam mais sensíveis. E alguns comportamentos que antes não faziam diferença, agora têm um peso muito maior. Coisas simples que você faz sem pensar podem estar interferindo diretamente na sua capacidade de descansar bem à noite. Neste vídeo, você vai descobrir quais são os 5 erros mais comuns que roubam o sono de quem tem mais de 60 anos. E o mais importante, como corrigir cada um deles de forma simples, natural e sem precisar tomar nada. Vamos falar sobre alimentação, luz, pensamentos, movimentos e até sobre como a sua rotina matinal pode influenciar na sua noite. Sim, o que você faz ao acordar pode determinar se vai dormir bem ou mal no fim do dia. E o erro número 5 é um dos mais perigosos, porque muita gente acha que está ajudando o sono, mas na verdade está deixando o corpo mais agitado. Então, se você está cansado de noites mal dormidas, de virar na cama ou depender de remédios para dormir, fique comigo até o fim. Você vai entender o que está acontecendo no seu corpo e como ajudar ele a descansar de verdade. Porque dormir bem não é luxo. É saúde, clareza mental e qualidade de vida. Dica 1. Exposição à luz errada no horário errado. A luz tem um papel fundamental no sono. E muita gente não faz ideia do quanto ela interfere, tanto para o bem quanto para o mal. Especialmente depois dos 60 anos, o corpo se torna mais sensível aos estímulos externos. E isso inclui a luz que você recebe ao longo do dia. Durante a manhã e o início da tarde, a luz natural do sol ajuda a regular o chamado ritmo circadiano, que é o relógio biológico que comanda seus ciclos de sono e vigília. Mas quando você passa o dia inteiro em ambientes fechados, com pouca luz natural, esse relógio começa a se desajustar e mais. À noite, quando o corpo deveria estar diminuindo o ritmo, o uso de luz artificial forte ou de telas brilhantes pode enganar seu cérebro, fazendo com que ele pense que ainda é dia. O resultado? Você não sente sono na hora certa, demora a pegar no sono e, quando dorme, o descanso não é profundo. O corpo confunde os horários e a produção de melatonina, o hormônio natural do sono, é prejudicada. Agora imagine o seguinte: você acorda tarde, não toma sol, passa o dia com as luzes da casa acesas ou olhando para o celular, e depois vai dormir com a TV ligada ou mexendo no tablet. Pode parecer um dia normal, mas para o seu cérebro é um caos de sinais trocados. E ele simplesmente não entende que está na hora de descansar. Mas existe uma solução simples e que pode ser aplicada de forma leve. Logo cedo, tente se expor à luz natural, nem que seja por 10 minutos. Abra a negojanela, vá até a varanda, sente perto de uma porta de vidro. A luz da manhã envia um sinal claro ao seu cérebro. O dia começou. E isso já começa a organizar seu ritmo interno. Ao longo do dia,
Prefira ambientes bem iluminados com luz natural. E quando a noite chegar, reduza a intensidade da iluminação da casa. Use luzes mais quentes, mais suaves. Evite usar telas brilhantes, como celular, computador ou televisão, pelo menos 1 hora antes de dormir. Se precisar usar, diminua o brilho ou ative o modo noturno. Pode parecer pouco, mas esse simples cuidado pode restaurar a sua capacidade de adormecer com mais facilidade e ainda melhorar a qualidade do sono profundo. A luz tem o poder de acordar ou de acalmar. Tudo depende da hora em que você a usa. E o seu corpo, mesmo com a idade, ainda responde a isso de forma rápida e positiva. Dica 2. Comer tarde e pesado demais. Você pode até achar que uma refeição mais reforçada no jantar ajuda a dormir melhor. Afinal, barriga cheia dá aquela sensação de conforto, não é? Mas, na prática, comer tarde da noite, principalmente alimentos pesados ou em grande quantidade, pode ser um dos maiores sabotadores do seu sono. Depois dos 60 anos, o metabolismo naturalmente fica mais lento. O sistema digestivo trabalha com menos eficiência e leva mais tempo para processar o que você come. E se esse esforço está acontecendo à noite, enquanto o corpo tenta entrar em modo de descanso, você força seu organismo a permanecer ativo, processando alimentos, em vez de relaxar e se preparar para dormir. O resultado disso costuma aparecer logo. Dificuldade para adormecer, sensação de estômago cheio, refluxo, gases, agitação corporal e até pesadelos. E tem mais. Ao comer tarde e muito, você pode atrapalhar a produção de melatonina, o hormônio responsável por sinalizar ao corpo que está na hora de desacelerar. Agora imagine, você janta às 21 horas, come arroz, carne, sobremesa, toma refrigerante e às 22 horas já está deitado, esperando o sono chegar. Mas seu estômago ainda está no meio do processo de digestão. O corpo está dividido entre 2 ordens: descansar ou continuar trabalhando. E isso simplesmente não funciona bem. A consequência? Você até dorme, mas o sono é leve, fragmentado. Acorda no meio da noite, sente calor, inquietação, ou precisa ir ao banheiro com frequência. E no dia seguinte, mesmo dormindo várias horas, acorda exausto. A solução começa com uma mudança simples. Faça jantares leves e mais cedo. O ideal é deixar pelo menos 2 horas de intervalo entre o jantar e a hora de deitar. E opte por alimentos que sejam mais fáceis de digerir. Sopas, legumes cozidos, caldos leves, ovos mexidos, torradas com chá morno. São ótimos aliados. Evite comidas gordurosas, frituras, embutidos, café, doces ou chocolate nesse horário. E preste atenção ao seu corpo. Comer com leveza também é um sinal de respeito com o seu descanso. Se você sente fome perto da hora de dormir, faça um pequeno lanche. Uma fruta, um copo de leite morno ou um punhado de castanhas. Nada que pese. Apenas o suficiente para não ir dormir com fome. Esse ajuste simples na rotina alimentar pode transformar sua noite. E lembre-se, o que você come antes de dormir não alimenta só o corpo, alimenta o tipo de sono que você vai ter. Dica 3. Levar preocupações para a cama. Você já se deitou com o corpo cansado, mas a mente acesa? Fica rolando na cama, os olhos abertos no escuro e a cabeça cheia de pensamentos. Contas a pagar, problemas da família, dores antigas, memórias ruins. Tudo parece ganhar vida justamente na hora em que você mais precisa de silêncio interior. Isso é mais comum do que parece, principalmente depois dos 60 anos. Com o tempo, acumulamos experiências, lembranças, preocupações. E quando o dia termina, sem distrações externas, a mente começa a puxar tudo isso para a superfície. É como se o travesseiro virasse palco para todos os assuntos que foram ignorados durante o dia. O problema é que o cérebro não sabe diferenciar pensamento de ação. Se você pensa em algo preocupante, ele reage como se aquilo estivesse acontecendo. A frequência cardíaca aumenta, os músculos ficam mais tensos, a respiração muda e o corpo sai do modo descanso e entra em estado de alerta. Resultado: o sono simplesmente não chega. Ou quando chega, vem leve, inquieto, interrompido.
E ao acordar, você sente como se tivesse passado a noite inteira em guerra com seus próprios pensamentos. Mas há uma forma de mudar isso. E não precisa ser complicada. A primeira coisa é criar um ritual de desaceleração mental antes de dormir. Isso significa que pelo menos 30 minutos antes de deitar, você deve evitar qualquer estímulo emocional ou mental pesado. Não veja notícias negativas, evite discussões. Desligue o celular. Deixe os problemas do dia fora do quarto. Em vez disso, substitua a agitação por algo que acalme a mente. Pode ser ouvir uma música tranquila, ler um trecho de um livro leve, fazer uma oração silenciosa, ou até escrever num caderno o que está te incomodando. Sim, escrever ajuda muito. Colocar no papel o que está tirando sua paz é como tirar isso da cabeça e entregar para fora. É quase como dizer: pronto, já pensei nisso, agora posso descansar. Outra prática que ajuda bastante é a respiração consciente. Deitado na cama, respire fundo pelo nariz, conte até 4 e solte devagar pela boca. Repita algumas vezes. Isso sinaliza ao seu corpo que está tudo bem, que ele pode desligar. E lembre-se, preocupações sempre vão existir, mas se elas dominam a sua mente justamente na hora de dormir, elas não estão sendo úteis, estão sendo tóxicas. E você tem o direito de proteger sua paz, principalmente à noite. Dormir bem não é só sobre fechar os olhos, é sobre abrir espaço dentro de você para o descanso entrar. Antes de continuar, se este conteúdo está te ajudando até aqui, aproveita para se inscrever no canal. Isso garante que você receba os próximos vídeos assim que forem publicados. E nos motiva a continuar criando conteúdos feitos com carinho, com respeito e pensados especialmente para você, que busca viver com mais leveza depois dos 60. Dica 4. Ficar parado o dia todo. Parece contraditório, né? Afinal, se o corpo está cansado, ele deveria dormir melhor, certo? Mas não é bem assim. Muita gente acredita que descansar o dia inteiro, ficar sentado, deitado, evitando esforços, ajuda a guardar energia para a noite. Só que na prática, a falta de movimento durante o dia pode ser um dos maiores obstáculos para ter um sono profundo à noite. Depois dos 60, o corpo muda. A produção de hormônios se ajusta, a massa muscular diminui, o metabolismo desacelera. Tudo isso faz com que o corpo precise de estímulos constantes para se manter ativo e funcional. E quando ele passa horas parado, sentado vendo TV, cochilando no sofá, mexendo no celular ou apenas evitando se movimentar, ele não entende que precisa descansar à noite, porque, na verdade, ele não gastou energia suficiente durante o dia. O resultado é um ciclo perverso. Durante o dia, corpo parado, energia acumulada, mente entediada. À noite, dificuldade para relaxar, sono leve, agitação mental e corporal. E no dia seguinte, mais cansaço, mais sedentarismo, e tudo se repete. Mas a boa notícia é: você não precisa fazer academia ou exercícios intensos para quebrar esse ciclo. Movimento leve e constante já é suficiente para transformar sua noite. Incluir simples momentos de atividade ao longo do dia pode ser o segredo para regular seu sono. Caminhar dentro de casa por alguns minutos, subir e descer pequenos degraus, alongar o corpo ao acordar, regar as plantas, dançar com uma música tranquila, fazer movimentos circulares com os braços e pernas, tudo isso conta. Se possível, tome um pouco de sol enquanto se movimenta. A combinação de luz natural e atividade física, mesmo que leve, ajuda o corpo a produzir serotonina, o hormônio do bem-estar. E mais tarde, essa mesma serotonina será convertida em melatonina, que ajuda você a dormir melhor. Outra dica valiosa: evite cochilos longos durante o dia. Uma soneca curta de 15 a 20 minutos depois do almoço pode ser benéfica. Mas dormir por horas à tarde pode roubar o sono da noite. O corpo precisa entender que há um horário certo para descansar profundamente. E ele só entende isso quando você o movimenta, o ativa, o faz participar da vida durante o dia. A mensagem é clara: corpo parado demais, mente agitada demais. Se você quer dormir bem,
comece por se mover um pouco mais, porque às vezes a chave para um sono tranquilo está na forma como você vive as suas horas acordado. Dica 5. Depender de remédios para dormir sem resolver a causa. Essa é talvez a armadilha mais silenciosa de todas. Achar que tomar um comprimido à noite vai resolver o problema do sono, quando na verdade pode estar apenas camuflando-se o verdadeiro desequilíbrio. Muita gente, ao não conseguir dormir bem por algumas noites seguidas, recorre rapidamente a medicamentos para apagar. E é compreensível. A insônia causa sofrimento real. O problema é quando isso vira rotina. Quando o corpo passa a depender de substâncias externas para descansar, ele esquece como fazer isso sozinho. Depois dos 60, essa dependência se torna ainda mais arriscada. O organismo leva mais tempo para metabolizar os remédios, os efeitos colaterais são mais intensos e há um impacto direto na memória, no equilíbrio e até na disposição ao longo do dia. Pior ainda, muitos desses medicamentos não promovem um sono natural. Eles sedam o corpo, mas não restauram a mente. Você acorda grogue, mais cansado do que foi dormir, com a sensação de que dormiu, mas não descansou. E enquanto isso, a verdadeira causa da insônia continua lá. Ansiedade acumulada, falta de rotina, exposição à luz, má alimentação, ausência de movimento, ou seja, o remédio alivia o sintoma, mas não cura o desequilíbrio. Isso quer dizer que você nunca deve usar remédios? Não. Em alguns casos, com orientação médica, eles podem ser úteis por um tempo limitado. Mas o que você precisa entender é: o sono é uma função natural do corpo, e o objetivo é sempre ajudar o corpo a voltar a dormir sozinho. Ao cuidar dos outros 4 pontos que vimos até agora, luz, alimentação, pensamentos e movimento, você já estará dando passos importantes para isso. E além disso, existem alternativas naturais que podem auxiliar nesse processo, como chás calmantes, técnicas de respiração, banhos mornos antes de dormir, aromaterapia, música suave e até a prática de meditação guiada. Mas nada disso vai funcionar se você continuar acreditando que apenas um comprimido é a solução, porque ele não é. A solução real é reeducar o corpo e a mente, ensinar ao seu sistema nervoso que ele pode descansar, que ele está seguro, que há rotina, que há equilíbrio. E isso não vem de uma cartela de remédio, vem de dentro, do cuidado com o que você faz durante o dia, à noite e nos minutos que antecedem o seu sono. Dormir bem depois dos 60 é possível, sim, mas exige consciência. Não entregue o controle do seu sono para uma pílula. Retome esse poder com escolhas simples, mas verdadeiras. Seu corpo ainda sabe como descansar, só precisa de uma chance para reaprender. Chegamos ao fim desta conversa. E talvez agora você esteja enxergando o sono com outros olhos. Dormir bem depois dos 60 não é um luxo, não é um privilégio de poucos. É uma necessidade, é um direito e sim, é possível. O que vimos aqui hoje não são fórmulas mágicas. São pequenas escolhas feitas com consciência, a luz que entra pela manhã, a comida que você escolhe à noite, os pensamentos que você alimenta antes de deitar, o movimento do seu corpo e talvez o mais importante de tudo, o cuidado em não depender de soluções rápidas que ignoram o que realmente está por trás da sua insônia. Talvez você tenha percebido que comete um desses erros, ou 2, ou todos. E tudo bem, porque agora você sabe. E saber muda tudo. Você não precisa transformar sua vida de uma vez. Comece com uma escolha, uma mudança pequena, algo simples, que caiba na sua rotina. Faça isso por 3 dias. Observe, sinta, perceba a diferença. Seu corpo ainda sabe dormir. A mente ainda sabe descansar. Só precisam de um pouco de ajuda e de um pouco de silêncio dentro de você. Agora me conta, qual dessas dicas tocou mais fundo? Qual delas você vai colocar em prática primeiro? Eu quero saber. E quem assistir também. Porque a sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa está precisando ouvir. Se este conteúdo fez sentido para você, considere se inscrever no canal, ativar o sininho
e compartilhar este vídeo com alguém que, como você, só quer dormir melhor, sem precisar depender de ninguém para isso. Obrigado por estar aqui, obrigado por confiar e que a sua próxima noite seja a mais tranquila em muito, muito tempo.